vídeo hoje é para falar um pouquinho sobre o que as lendas do esporte pensam a respeito do Max Verstappen. Bom, jeito e tocada agressiva de Max fez dele, além de sua personalidade forte e sincera, o piloto favorito segundo a própria pesquisa da Fórmula 1 revelada no GP de Austin. Surpresa? Para alguns sim, para outros não. E sabe por quê? Porque você, gostando ou não de Max, ele tem muito talento. E bater de frente com o casca grossa do heptacampeão mundial do Hamilton, que inclusive enfrentou Alonso, não é tarefa fácil e vocês sabem disso. E os fãs querem algo novo, diferente. Do mesmo jeito que torcemos para que em 2022 outros se juntem a essa guerra. Bom, mas muita gente começou a acompanhar a Fórmula 1 agora, esse ano, ou essa semana, ou caiu de gaiato aqui e não sabem o que ele já fez na Fórmula 1. Seus erros, sua base antes da Fórmula 1, seus rivais em anos anteriores. Então eu tô tentando trazer alguns conteúdos, principalmente com muita pesquisa a fundo. Inclusive de canais holandeses, com histórias e informações bem bacanas. Mas podem ter certeza que eu vou trazer coisas sobre o Lando Norris, Charles Leclerc e Russell, que vai ser uma das promessas aí pro ano de 2022 e com toda certeza vai estar nessa briga entre esses gigantes lá na frente. Bom, começando dos mais recentes, aliás, bem recente, inclusive o primeiro comentário é a respeito do Max, vem do Ross Brown, diretor da Fórmula 1, logo após o GP do México. O editor tá colocando aí para quem já esqueceu, para quem ainda não viu a largada e a primeira curva dos três ali, o Max, o Bottas e o Hamilton, onde o holandês passa bonito, freia tarde e vence ali a corrida analisando friamente. Manobra sensacional que trouxe elogios até do próprio Brown. Destacou que fez lembrar lances do Schumacher e da preparação do alemão antes das corridas em analisar linhas de corrida do circuito. Porque viu o holandês analisando a reta, caminhando pela pista e analisando todas as possibilidades. Então Brown fez um paralelo com o Schumacher, dizendo que fazia tempo que não via um piloto que se preocupava com isso e que tenta usar todas as técnicas possíveis para se vencer uma corrida. E foi o que o holandês fez, dando um passo muito grande para esse final de campeonato mundial. Editor, abre aspas aí. Christian Horner disse depois da corrida que Max gastou muito tempo avaliando estratégias potenciais que ele poderia usar na largada. Isso me lembra de como Michael Schumacher costumava passar muito tempo andando em pista na quinta-feira antes do fim de semana de corrida. Ele olhava para os cantos e verificava as rotas de fuga se as coisas dessem errado. Ele então saberia se você poderia escapar com segurança de um movimento ousado, ter mais confiança para fazer esse próprio movimento. Max acertou a primeira curva muito bem no México e teve a confiança para acertá-la. De fato, ele acertou mesmo. O próximo que disse coisas interessantes e boas sobre o holandês foi Martin Brundle, comentarista da Sky Sports desde 2012, super gente boa, tá sempre nas transmissões e é um dos poucos caras que não deixa transparecer sua torcida que provavelmente ele deve ter por algum piloto, mas não na TV. Nas transmissões ele é sempre imparcial, critica quem tem que criticar, elogia quando tem que elogiar. Ou seja, Brundle tenta ao máximo fazer comentários pontuais sobre os pilotos e tem muita personalidade. O ex-piloto é bem transparente e bastante preocupado com seu trabalho e senso de qualidade, inclusive nas atitudes e palavras, e soltou essa a respeito de Max em duas ocasiões. Uma lá atrás em 2015 no GP da China. Aspas. Temos uma mega estrela em nossas mãos correndo aqui. Quanta confiança no carro. Verstappen estará em um time campeão mundial antes dos 20 anos. Ele está mostrando todas as marcas de um Senna, de um Schumacher, na minha opinião. Ele é um cara jovem, mas com uma velha cabeça sobre os ombros. Ele é calmo, ele cometerá erros. É claro que cometerá erros, mas ele tem a velocidade e não está mostrando falta de experiência. Isso lá em 2015. Depois da vitória, esse ano em Mônaco, o jornalista soltou mais essa. Foi um avanço maduro e consistente para a vitória fácil do holandês. Ele é o cara do momento agora, que assume riscos quando as recompensas são altas e cruciais, mas fora isso, ele joga o jogo das porcentagens. Ele ficou furioso quando sofreu a queda para Leclerc, negando-lhe o que considerava uma verdadeira pole position. Mas no domingo ele estava sereno. Nada de ganhe ou jogue fora do Verstappen de hoje, o que significa que ele é um verdadeiro candidato ao título. Essas aí foram as palavras do jornalista naquele final de semana de corrida em Mônaco. Outro que falou boas coisas foi Niki Lauda, que dispensa comentários. Lauda é sem dúvida um dos grandes nomes do esporte, está sem dúvidas no meu top 7 de todos os tempos, mas é assunto para outro dia. Aguardem. Mas logo após o GP da Espanha, lá em 2016, onde o Rosberg e o Lewis deram aquele cheiro no cangote um do outro, que rendeu batida feia e os dois fora da corrida, no auge da guerra entre os dois, quem se aproveitou foi o holandês, para cravar a sua primeira vitória na carreira e quebra mais um recorde, como o piloto mais jovem a vencer um GP. Logo após a corrida, Niki Lauda foi visto cumprimentando Jos Verstappen,
o pai e o general de guerra aí do filho, logo após o feito. Instantes depois, Lauda tirava o chapéu, o boné no caso, literalmente pela vitória de Max e dizia: nada a declarar a não ser tirar meu chapéu pra ele. Ele é o talento do século. Nunca vi ninguém nos esportes a motor trocar de carro e ir em frente até a ponta e vencer uma corrida. Isso nunca aconteceu antes e provavelmente nunca irá acontecer de novo. Eu diria, jovem acabou realizando, ele acabou de passar pelo seu teste de motorista, manteve todo sob controle aqui e vence a corrida. É uma realização inacreditável. Bom, é claro que o Niki Lauda, desde a sua carreira tricampeã e de piloto da Fórmula 1, nunca passou pano para ninguém, muito menos depois que começou a trabalhar para a Mercedes. Também não passava pano para piloto nenhum, quando tinha que elogiar, elogiava, quando tinha que criticar, criticava. Fez esses elogios ao Max aí pelo feito bastante expressivo do holandês, mas nas temporadas subsequentes ele fez duras críticas, comentou sobre as atitudes arrogantes do piloto, as linhas de corrida às vezes muito agressivas que o holandês tomava durante um GP. Foi aquele morde-a-sopra de forma bem justa e bem sincera do nosso saudoso Niki Lauda, grande figura que fez parte da Fórmula 1 até 2019, quando nos deixou. Outro que já soltou umas ideias sobre Max foi Jenson Button, ex-companheiro de Lewis e Rubinho e campeão mundial em 2009, que chegou a correr contra Max em 2016 e 2017, no final de carreira pela McLaren. Curiosamente, correu contra o pai de Max, o Jos Verstappen, nos anos 2000, 2001 e 2003, quando o pai de Max ainda seguia na reta final de carreira pela Arrows. Já o Jenson Button era um novato, nos seus primeiros anos na Williams, Benetton e Renault. O inglês disse que Max é um dos talentos naturais, com pai e mãe respirando corridas e são ex-pilotos. Max é um dos maiores talentos vindo de berço. Button, que está quase sempre presente como comentarista convidado da Sky Sports, elogia bastante Max, principalmente por levar a batalha adiante contra Lewis, dizendo que é o oponente mais feroz e difícil da carreira de Hamilton. Eu particularmente conto Rosberg e Massa apenas contra reais rivais, adversários, que o Lewis já teve na sua carreira. Abre aspas aí pro Jenson Button. Não corri contra ele por muito tempo, mas vendo suas performances em condições difíceis como no Brasil em 2016, quero dizer que é fora do comum, fora desse mundo o que ele pode fazer com um carro de Fórmula 1. Outro nome conhecido da Fórmula 1 e vencedor de corrida e ex-companheiro de Senna e Mansell, Gerhard Berger, já mostrou admiração por Max, nessa época que ele ainda tinha 18 anos e já estava na competição. Abre aspas. Ele é um candidato a título nas próximas temporadas, sem questionamentos. Acho que é maravilhoso para a Fórmula 1 ter um garoto de 18 anos fazendo o que ele vem fazendo. Bom, inclusive foi perguntado há um tempo depois se ele via similaridades entre Max e Senna, uma vez que Berger correu muito tempo ao lado do lendário brasileiro. De começo ele hesitou, mas depois soltou isso. Quando vejo Max, vem na minha mente memórias de Senna. E agora, mais recentemente, o ex-piloto da Ferrari disse: é a primeira vez que sinto isso, passei muito tempo próximo de Senna e acho ele um dos maiores, na sua personalidade, na sua preparação e no estilo de pilotagem. Ele era diferente de todos, por isso eu o respeito e evito comparações, mas é difícil com o Max não fazer isso. Berger, que ainda mais recentemente responde boas coisas quando se é perguntado sobre Max, dizendo que ele tem calma e nervos fortes. Bom, esse talvez seja duvidoso, mas trouxe aqui até porque envolve laços familiares. Porém, conhecendo o Nelson tricampeão Piquet, ele não iria ficar babando o ovo à toa, muito menos para se aparecer, já que ele sempre foi inimigo da mídia. No bom sentido, por falar verdades, sem massagem, coisa que admiro muito. Já disse em entrevistas que o namorado de sua filha, tá aí o laço, que em carros iguais, Max engole Hamilton com tranquilidade. Podem pesquisar que tem trechos aí. Enfim, Piquet, que foi um grande piloto, entre os maiores fácil, sabe o que fala. E para falar a verdade, doa quem doer, ele sempre falou verdades, você gostando ou não. Isso foi dito ali em meados depois do GP do Bahrein desse ano. Editor, abre aspas aí pro brabo. Se ele fosse piloto da Mercedes, tenho certeza que ele engoliria Hamilton. Ele é mais agressivo, consequentemente comete mais erros por isso, mas em minha opinião, ele é melhor que Hamilton. Será, galera? Logo saberemos se o brasileiro acertou mais uma, mas quero saber de vocês. E aí, o que acham da opinião do Piquet? Concorda, discorda? Deixa aí nos comentários. Além disso, Nelsinho Piquet, filho do Piquet, também comentou a respeito de Max e sua dedicação, dizendo que o holandês é muito focado e usa seu tempo para aprender mais sobre si mesmo e o que pode fazer ainda melhor. Tá com moral holandês pela família do mozão, hein? Outro que já deu ideia sobre Max foi Ed Irvine. Lembra dele? Ex-companheiro de Schumi na Ferrari e de Rubinho também na Jordan. O irlandês deu a letra, uma vez que na mesma posição de Berger, que podia comparar com Senna, ele tem total credibilidade e vivência para fazer os mesmos comparativos entre Max e um dos maiores de todos os tempos.
Schumacher. Ele sempre foi super rápido e você pode ver isso nele, que de longe é um teammate mais dominante do grid. Ele teve grandes companheiros até agora, nenhum chegou perto da sua dominância. Isso parece um pouco de efeito Michael Schumacher. Enquanto Lewis, por exemplo, é mais regularmente superado e já foi superado por teammate, Verstappen me parece o talento final. Mas Lewis é profissional consagrado e com menos pontos fracos. Irvine também ainda acredita que o Hamilton é o número 1 atual, e essa declaração foi esse ano, ali mais ou menos em agosto, que fez aí dele, né, o advogado do diabo aí. O Irvine elogiou o Max, elogiou o Hamilton e ficou elas por elas, e então vamos pro próximo. Esse é o casca grossa professor, também deu sua opinião. Alan Prost, 4 vezes campeão mundial, e teve rivais, digamos os mais lendários, Niki Lauda, Mansell, Piquet e Senna. Tá bom pra você? Acho que ele viu o suficiente pra poder falar do Max Verstappen, né? Francês que é outro velha guarda, que critica sem muito filtro e elogia quando os pilotos fazem por merecer, com o Max não é diferente. Abre aspas aí pro professor. Verstappen muitas vezes tem que se conter em certas ações, mas ele tem um carro competitivo e será difícil derrotá-lo. Além do Niki Lauda, lá em 2016 em Barcelona, Prost também se rendeu na época e elogiou o garoto. O que vimos em Barcelona foi maravilhoso. Ele não age como um garoto de 18 anos. Já conversei com ele e a experiência dele em corridas para um garoto de 18 anos é surreal. Ele sabe dos truques e tem repertório. Bom, galera, então eu trouxe algumas notícias desde lá 2016 até e agora mais recentemente, e alguns elogios, algumas críticas que grandes nomes do esporte da Fórmula 1 estão falando sobre o Max Verstappen, que amadureceu demais e tá atualmente travando duelos aí com Lewis e essa galera aí da velha guarda, ex-pilotos aí, próprios diretores da FIA, jornalistas estão de olho, então eles estão comentando sobre o Max Verstappen. Muitos desses ex-pilotos aí são campeões mundiais, muitos deles têm muita experiência e sabem o que estão falando, com o conhecimento do passado, conhecimento de pista, sabem de carro, sabem inclusive o que rola nos bastidores da Fórmula 1, então os caras têm muita moral aí para poder opinar, não só sobre o Max Verstappen, mas também sobre outros pilotos aí, como a gente vira e mexe. Bom, sabendo de tudo isso, tirem suas próprias conclusões, o que vocês acham? Concorda, discorda? Agora aqui um pouco da minha opinião pessoal, eu acho que quase todos eles têm visões parecidas, alguns elogiam mais do que criticam, outros criticam mais do que elogiam, são críticas e elogios pontuais, fato que alguns admiram mais e menos e é normal, mas sabem reconhecer seu talento e ímpeto em ser campeão. Então, como disse o próprio Ed Irvine, ele elogiou o Max, porém disse que no final das contas possui menos experiência e talvez mais fraquezas se comparado a Hamilton, por isso acha que o inglês ainda é o número 1. O talento e dedicação de Max é a pura força contra a experiência de pista, os títulos nas costas de Lewis, então o embate é bem forte entre os dois. Outro fato que eu não citei, porém veio à tona recentemente, foi o Alan Prost dizendo que a rivalidade dos dois não é a mesma entre ele e Senna lá atrás. Porém, disse que Max sendo campeão a rivalidade poderá ser comparada, pois ele e Senna já eram campeões mundiais naquela época dos embates. A preparação entre eles era diferente, coisa que falta para o Max. Concordo que são distintos, mas acho que é duelo de gigantes entre Max e Lewis atualmente. E se caso o Max levar o caneco, meus amigos, esperem 2022 sendo talvez um dos anos mais épicos da Fórmula 1 e se colocar entre os anos gloriosos do passado. Será um presente a essa nova era da Fórmula 1. Mais uma vez, espero que tenham gostado do vídeo. Meu muito obrigado. Não esquece de comentar tudo aí. Se concorda ou discorda, se faltou algo, se falei algo errado inclusive. Manda bala. Comenta também. Vocês são super importantes para o nosso crescimento mútuo como canal e amante da Fórmula 1. E se não é inscrito, se inscreve. Dá essa moral. Tamo junto e até o próximo.